Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Reverbere, o podcast do Portal LC. Estamos em um episódio especial, podemos dizer que é o nosso Reverbere da virada, porque estamos já na última semana do ano de 2023, prestes, aguardando, rezando para que isso aconteça, para a obrigatoriedade da Lei 14.133 no regime de contratação pública nacional, ou seja, sem a Lei 8.666 e sem a Lei 10.520 e também sem a lei do RDC. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. A gente tem muita coisa para falar hoje. Eu estou aqui com meu querido amigo professor João Domingues. João, seja bem-vindo. Você demora um pouquinho para voltar, mas volta, graças a Deus, né? Fala, Rafa. Beleza? Tudo jóia, graças a Deus. Mais uma vez junto aí. Já te falei, se me chamar, eu venho todas. Então, só beleza. Me chamar. Venha sempre. Às vezes toda vez você fala isso aqui, mas nem sempre você está disponível, né? Então, existe. Vou ter que mostrar meu zap aqui para galera. Existe uma coisa chamada demandas, né? Entendi, é verdade. Então, às vezes as demandas são domésticas, né, filho? Eu sei como é. E a gente está recebendo hoje aqui um convidado especial. Muito especial. Que volta ao Reverbere, não é a primeira vez que ele está aqui com a gente, que é o nosso querido amigo, professor e advogado Murilo Jacobi. Meu irmão, seja bem-vindo. Alegria grande receber você aqui mais uma vez no episódio de final de ano. Olha só que honra, hein, Rafa? É verdade. Obrigado, Rafa. Obrigado, João, por oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Uma honra vir participar de novo desse fantástico podcast, que já é uma referência no cenário de licitações e contratos públicos. Viu? Isso aí, a gente está aqui tentando, né, fazer aí com que os temas fiquem sempre de uma maneira mais aprazível. É uma alegria que as pessoas sempre dizem, né, que escuta o Reverbere na academia, lavando prato, e eu fico muito feliz com isso. Que é uma maneira Dirigindo, né? Dirigindo, isso, exatamente. Bota pra tocar. Eu fiquei feliz também que algumas postagens no Instagram indicavam como o Reverbere o podcast mais ouvido, inclusive. Olha, eu fiquei feliz. Algumas Você fez uma postagem um dia desses de uma menina que não gostava de podcast, reclamava de podcast, aí ela viu o seu podcast com Rossandro, e ela amou. Na verdade, ela ouviu todos de licitação, vários de licitação e contrato, e ela, com isso, ouviu do Rossandro, que a gente fez um episódio especial aqui no mês de servidores, falando de desenvolvimento pessoal, e ela gostou bastante e disse que, a partir daí, ela entrou no mundo do podcast. Via Reverbere. Amanda Amarante, é uma advogada lá de Minas, chama Amanda Amarante. Agradecer, Amanda. Obrigado, Amanda. Ela tinha resistência, né? Tinha. A aceitar, né? Isso. Mas o Reverbere tocou o coração da Amanda. Tocou o coração dela, exatamente. Eu vou começar, bem, gente, é realmente um podcast aqui, o Reverbere da virada, a gente viveu muita coisa de 2023 e eu espero que talvez seja o Reverbere da virada, não do ano de 2023 para 2024. Eu fiquei até com medo, Murilo, da gente dar esse nome, porque este ano, em março, eu gravei com o João e o Barral um episódio de transição para falar do acórdão do TCU. Olha só. Que tinha saído, né, ali no começo de março, e ele dizia que o edital tinha que ser publicado até 29 de janeiro, obrigatoriamente. Na verdade, ele não falava 29 de janeiro, ele falava 31 de dezembro. 29 de dezembro, né? 31 de dezembro, ele não falava 29 de dezembro, não. E nós fizemos um episódio para falar dele. Então, gente, é improvável que vá adiar e tal. Aí quando vem a medida provisória. Aos 47 do segundo Exatamente, no dia 31, e prorroga agora até a vigência da 8666 até o próximo sábado, dia 30. E dia 30 de dezembro. Tinha todas aquelas regras de transição, as regras de transição caíram, porque a medida provisória caiu e veio a lei complementar número 198, que é o que sustenta essa prorrogação até então. E
eu tô com medo de... A gente tá gravando esse episódio, vamos divulgar bate na madeira. Pode ser que saia uma medida provisória no dia 29, fazendo essa prorrogação. Há uma discussão, há quem diga que não cabe medida provisória, isso é outra situação. Na minha avaliação, acho que cabe, acho que seria cabível a medida provisória. Mas, bem, se não for medida provisória, também não vai ser. Então, muito, muito, muito improvável que essa medida provisória venha, porque tem muita gente que acha que não cabe. Por exemplo, meu querido amigo professor Vitor Amorim, nosso guru de direito legislativo, digamos assim, de legística, ele falou que não cabe, embora eu acho que seria possível. Então é a virada. É o Brasil. Tudo é possível. Exatamente. Tudo é possível. Exatamente. Mas eu tô no seu time, eu também tô torcendo pra 866 morrer de vez, né? Parar de tentar ressuscitar a criatura lá, deixa ela em paz. Pelo que você viveu ao longo desses quase 3 anos de transição, 3 anos de transição, o que é que você me diria? Você acha que estamos prontos para começar com essa nova lei já ou não? Ou ainda falta muito? Rafa, eu confesso que eu me divido muito em 2 linhas, assim, 2 pensamentos que são muito paradoxais. Porque eu vejo o seguinte, eu acho que a gente não está pronto para 14133, para tudo que ela traz de novo, mas eu acho que a parte mais importante dela, ela é não exigir que a gente esteja pronto agora. Os conceitos mais legais da 14133 para mim são conceitos que a gente não vai estar pronto nem esse ano, nem ano que vem, nem nos próximos 5, como questões como governança, matriz de risco, análise de risco, gestão de risco, né? Verdade. Perfeito. Poxa, são conceitos que ele propõe, na sua essência, um amadurecimento perene da administração. Então, a melhor, para mim, a melhor parte da lei, porque ela traz em si aquele abandono do eu sempre fiz assim, copiou no passado. Correto. Porque quando você fala isso, a lei olha na nossa cara e diz, você nunca fez o bastante. Vamos melhorar, vamos tentar fazer melhor. Então, esse conceito, quando você leva governança dentro dessa ideia, análise de risco o que eu fiz no passado, o que deu certo, o que não deu certo, que eu posso melhorar. Se fizer isso todos os anos, cara, você vai passar os próximos 50 anos fazendo isso, não vai ter linha de chegada. Exatamente. E tá tudo bem. Então, por conta disso, eu acho que a gente nunca vai estar pronto. Mas eu acho que um fator que mais falta é um pouco de coragem, porque você pega na lei e às vezes isso é usado de forma pejorativa, né? O Museu de Grandes Novidades, eu vi você falando sobre isso, né? Mas, e o Marçal falou isso um pouquinho antes do PL sair. Não estou empolgado com a nova lei. Porque se for vir a nova legislação, vai continuar precisando ter termo de referência, pesquisa de preço, edital, eu vou publicar, então não tem como revolucionar o mundo. E é justamente isso. Ela é uma revolução por poucas ideias muito bacanas, mas o processo de contratação não mudou tanto assim. Então não precisa ter medo dessa mudança de paradigma, porque para usar a nova lei de uma maneira... Para a maioria das compras, a gente estava falando aqui antes da gravação, a maioria das compras públicas não tem grande desafio. Então eu acho que esse cenário, né? A gente não está pronto, e graças a Deus a gente vai levar muito tempo para ficar pronto, mas já dá para usar, já dá para avançar. E o que a gente espera é uma sensibilidade dos órgãos de controle de permitir esse aprendizado, de ajudar a pressionar esse aprendizado nessa filosofia. É verdade, amigo, verdade. Eu acho que há ainda aí usar uma palavra da moda, um mindset a ser capturado por todos nós que vamos ainda trabalhar com essa lei. E você, João? Eu vou Qual a sua perspectiva? Eu vou pegar uma fala do Murilo que concordo plenamente. Se você voltar no passado aí 7 anos, foi publicada a Instrução Normativa Conjunta MP-CGU número 1 de 2016, que já exigia governança e gestão de risco para 1 ano depois da sua publicação, para maio de 2017. Em 2017 teve o decreto de governança 9203. Tem os acordos do TCU ao longo do tempo recomendando governança, gestão de risco. Olhe para a administração pública para 7 anos para trás e verifica quem hoje na administração pública, principalmente o Poder Executivo, tem uma boa governança, tem uma boa gestão de risco. É o que o Murilo falou. Então, a parte boa da lei, a gente não está pronto, mas se parar para pensar, Murilo, a gente já saiu lá atrás, já era para estar hoje, era a parte que era para estar pronta. Porque lá em 2016 começou já a fomentar isso. Então, hoje a gente vê vários órgãos. Eu falo isso para
das auditorias que a gente faz nos órgãos do Poder Executivo, vários órgãos do Poder Executivo com orçamentos gigantescos, de bilhões, não tem uma política, não tem uma gestão de risco, não tem um comitê de governança instituído. Quer dizer, o passado não ajudou a antecipar o que a lei trouxe hoje. Então, eu concordo perfeitamente com o Murilo. E já podemos usar. Porque assim, vai deixar de usar porque não tem a governança? Esse período todo contratou sem ela e já era obrigatório. Então... Eu acho assim, isso foi uma coisa que eu discuti muito isso com os colegas da... Gente, aproveitar para fazer a merchan, saiu a 2ª edição da nossa obra, tá? O nosso livro de comentários à Lei 14133, aqui, né, Kiko? Valeu. A 14133, eu já disse aqui aos meninos, eu só recebi esse exemplar, mas vou mandar para vocês, meus amigos queridos, com a devida dedicatória. Já mandei a 1ª edição, vou mandar a 2ª. E quando a gente fez essa obra, uma das coisas que a gente mais falou foi dizer, olha, vamos pensar de colocar na obra uma nova mentalidade. Porque, de fato, como o Murilo bem disse, você pode fazer um pregão na 14133, cabe na 14133 um pregão muito semelhante ao pregão que você fazia na 10520. Não é verdade? Com certeza. Você faz na 14133 uma concorrência muito semelhante a que se fazia na 8666, inclusive. Só você inverter a fase, fazer presencial, pronto. Você está ali. Só que é preciso mudar a mente para poder fazer com que essa nova lei seja aplicada. Porque senão nós vamos fazer mais do mesmo. E mudar uma lei é um negócio que custa. Custa muito. Essa parte da governança que vocês falam, ela é uma grande oportunidade, inclusive, de quem trabalha com contratação pública, incluir no cenário de sua atividade quem está fora e deve estar dentro, que é a área demandante. Que tem que indicar o que é que eu tenho que contratar ano que vem, que tem que entrar no processo de pesquisa do objeto a ser contratado, fazendo aí o estudo técnico preliminar, que tem que entrar para fazer o termo de referência, a pesquisa de preço, ou seja, integrar a administração como um todo, porque não tem condição de você ter governança só no setor de contratação. Eu acho que essa é uma grande oportunidade. Ou a governança está no órgão como um todo, ou não existe governança. É uma coisa que não dá para você ter ela só para contratação. Eu tenho sido até um tanto quanto cansativo em dizer isso, de dizer que, olha, hoje a administração pública deixou de fazer e ela contrata quase tudo que a gente executa de política pública, que a administração pública executa política pública, é contrato. E para isso, a área fim tem que chegar junto, tem que integrar, tem que ter esse pensamento de que contratação é um instrumento de gestão. E aí, a lei oferece essa oportunidade, né? A gente vai falar aqui do veto ao parágrafo 1º, a nova redação do parágrafo 1º do artigo 56, veto ao projeto de lei que resultou na 14770, e a gente vê que ali é algo que indicava uma regra que vai ser sempre assim. E a lei hoje indica uma regra que, em certas circunstâncias, é sempre assado. Mas o modo de disputa, tudo isso tem que ser objeto de muita pesquisa da administração. É isso que a lei oferece. Várias opções para o gestor ir lá e executar. Eu acho que essa é a grande vantagem dessa lei. Você ia falar, John? Não, o que você falou é perfeito também. Se você não muda a forma de você enxergar a contratação, e ela não é uma contratação isolada, você vai continuar contratando pela lei nova no formato da lei antiga. Correto. Você não vai aproveitar as melhorias que a lei te proporciona. Não é isso? Isso é muito interessante porque se você quer avançar, tem muito espaço.
Mas se você está com medo de avançar, cara, o desafio não é uma grande distância que tem que saltar, não, cara. É 30 centímetros, ele deu o passinho e já está na nova lei. Então, eu acho isso muito positivo. Isso é um ponto que você colocou na sua fala inicial, que eu concordo com você e que todo mundo, eu acho que tem que partir por aí. Por exemplo, vocês devem ter passado por isso. Às vezes, municípios pequenos, inclusive, perguntando, professor, eu queria um curso de diálogo competitivo. Para quê, Os colegas que fazem consultoria, quantas vezes me disseram, não, às vezes eu vou fazer o regulamento do município. Não, a gente quer regulamentar o diálogo competitivo, mas para que isso? Então, vamos começar fazendo pregão igual ao que a gente fazia antes. Agora, com o tempo. Vamos aprofundar isso, vamos pensar em novos modelos, novos desenhos dentro do pregão. Tive aqui um episódio que a gente vai publicar agora no começo de 2024 com o Tiago Fernandes e o Andril Lemos, 2 guerreiros lá de Jaboatão dos Guararapes, fizeram, cara, uma concorrência na 14133 com antecipação de fase, uma concorrência eletrônica, fazendo primeira habilitação na 14133, ou seja, estão usando aquela ferramenta que a lei dá, a caixa de ferramenta que a lei oferece. Ô, Rafa, e assim, que a gente não pode perder de vista que a nova lei, a 14133, se parar lá no artigo 11, parágrafo único, e também tem no artigo 5º, que vai tratar dos princípios, e fala eficiência, eficácia e efetividade. Resultado, qualidade. Não é só você mais contratar, é você avaliar os resultados da sua contratação. Para você poder fazer, caramba, eu preciso melhorar. É você ver a contratação como um instrumento de gestão. E por isso você vai gerir o... E aí mudar, às vezes, um formato de contratação. Eu contratei de um jeito e falo, isso aqui não me atendeu. Quer seja na especificação, quer seja eu poder ter definido uma marca, eu poderia ter usado o almoxarifado virtual. Então, veja um desafio hoje, para você pensar, eu tenho hoje a possibilidade de fornecimento contínuo. Sim. Combustível. Eu vou continuar adotando as contratações que a gente tem de gestão de frota, ou eu vou partir para um contrato de fornecimento contínuo de combustível para o meu órgão. Eu tenho que avaliar o resultado, o que é melhor. E aí não é só recurso, é o contrato como um todo, gestão do contrato. Isso que eu ia falar, importantíssimo, porque veja só, tem muita gente, e vocês passam por isso também, em sala de aula, professor, como é que eu tiro o fornecedor aventureiro, como é que eu tiro não sei o quê, e o fornecedor ruim, e você pergunta, mas qual é a realidade, qual é o cenário? Aí não, porque a gente está há 6 anos contratando desse mesmo cara, que vende serviço porcaria, e a gente não consegue tirar ele fora. Mas você não puniu? Você não fiscalizou? Pois é. Então, também essa sensibilidade, porque não existe lei mágica que vai fazer os bons fornecedores aparecerem, os maus fornecedores desaparecerem, né? Eu acho que é isso. Eu acho que esse aprendizado, esse uso. Tanto as ferramentas novas que ela tem, como você falou, fornecimento contínuo. Contratos com 10 anos de serviço contínuo, cara, vai demorar um tempo para a gente se adaptar a isso, mas isso é uma tranquilidade para a gestão pública de um jeito sensacional, né? Correto. Então, eu acho que tem ferramentas muito interessantes aí para a gente, sem precisar usar muito, mas já começar a movimentar. Pensar sempre em resultados, que eu acho que o resultado é a junção de preço e qualidade. Correto. E custo transacional. O Thiago Bergman, ele fala uma coisa muito interessante. Precisa vir aqui, né? Ele precisa vir aqui. Ele fala uma coisa muito interessante. A nova lei, ela transfere os custos para a execução do contrato. Verdade. Tira da licitação e joga para a execução do contrato. Isso é verdade. Eu falei muito da licitação no início, mas, por exemplo, o Murilo falou na questão da vigência, você falou na vigência do contrato, e esse é outro elemento que a gente vai ter que também se adaptar a viver com ele. Porque haverá uma tendência de muita gente meter 5 anos lá, 5 anos, e daqui a 5 anos eu paro para pensar nisso. E a lei nem coloca isso, né? Ou seja, você tem que avaliar. A partir do momento que a lei faculta a administração a rescisão daquele contrato, ela está abrindo uma janela. Né? No aniversário dele, né? Pare e reflete. Ela manda fazer isso todo início de ano. E no aniversário, ela também está mandando para mim, quando ela diz, você pode rescindir no aniversário. Então, no aniversário, você tem que parar e pensar.
né? Criar um plano de avaliação daquele contrato, como está. Avaliação de resultados. O que você falou, você não puniu? Você poderia até ter rescindido, não está tão bom quanto deveria. Então, por que você não pensa em fazer outro modelo, fazer outro termo de referência? Claro, dentro das possibilidades de cada um, né? Às vezes a gente sabe, esse ano não temos perna para isso. Quem sabe a gente não faz isso ano que vem. E tantos outros instrumentos contratuais que a lei traz. O pagamento antecipado, a remuneração variável. Quantas coisas a lei traz aí novas em matéria de contrato, né? Veja que não é só no fornecedor, não. Às vezes eu, administração, planejei mal, especifiquei mal, não é aquilo, não está me atendendo. Pensei e não aconteceu. Para que eu vou ficar com um contrato desse? E é por isso que a avaliação de resultado, atingimento, né, de resultado é importante. Agora eu queria perguntar ao Murilo uma coisa. Murilão, quando você veio aqui a primeira vez do seu Reverbério, eu nem lembro o episódio, olho já. Eu lembro, contratação direta. Não, eu lembro o tema, mas não lembro o número. Tá. Contratação, na verdade, foi dispensa em razão do valor. A gente até falou disso especificamente. E a gente sabe que esse era, inclusive quando a lei foi publicada com sua vigência imediata, lá em 1º de abril de 2021, todo mundo queria. Eu quero aplicar essa nova lei. E o grande motivo que todo mundo queria aplicar essa nova lei não era o pregão da nova lei, não era a concorrência da nova lei. Era dispensa, a novo dispensa, limite de valor. Era a dispensa em razão do valor. E aí minha pergunta para você você deve ter acompanhado, tanto nas aulas como no escritório de advocacia, você deve ter acompanhado diversas vezes alguma demanda quanto a isso. E qual é a sua percepção quanto à aplicação desse novo limite da dispensa? Foi positivo? Realmente virou uma festa, como muita gente dizia que ia virar? É uma simplificação adequada? Depois desses, digamos aí, quase, talvez, digamos que acho que a gente tem 2 anos de aplicação dela, dessa dispensa. O que é que você diria, amigo? Vou fazer um contexto antes de responder, citando um grande amigo nosso, Felipe Bozelli. Sim. Que ele brinca falando o seguinte, que, cara, complicaram tanto licitação, que pegaram e botaram o limite de dispensa lá em cima. E aí colocaram o limite de dispensa tão alto, que criaram um monte de regra para o limite de dispensa, agora a dispensa eletrônica e etc. Né, para ficar mais parecido com a licitação. Brincadeiras à parte, eu acho que, primeiro, eu acho que a gente está passando um momento ainda de maturidade muito diversa nos vários órgãos de administração pública. Né? Então, quem só queria uma válvula de escape para fazer a farra da dispensa está usando isso, mas eu vejo, na verdade, a maior parte das pessoas muito preocupadas, muito temerosas em usar esse dispensa, e inclusive sendo mais conservadores do que deveriam por receio. Sim, sabe? Verdade. Poxa, não, mas a lei fala, mas então eu não vou fazer porque eu não sei o que o Tribunal de Contas vai pensar. As pessoas... E lógico, mérito do Tribunal de Contas, especialmente da União, mas dos estados também, que conseguiram nesses últimos 30 anos um protagonismo e um papel de orientação do gestor muito significativo, mas as pessoas esquecem que o Tribunal de Contas ele é um órgão, por regra, reativo. Né? Ele vai ver o que aconteceu e vai avaliar, inclusive, o resultado. Né? Poxa só, e você tem grandes avanços que a 866 não previa e que aconteceram na administração pública e os tribunais de contas referendaram porque viram, cara, que bacana, contrato de eficiência, build to suit, né? Facilities, né? São questões que foram amadurecendo em relação a isso. Então, as pessoas, eu vejo muitas pessoas assim, prendendo o fôlego, esperar, e o Tribunal de Contas vai deixar usar o quê? Eu acho que a maioria dos tribunais de contas vai começar a falar da 14133 em 2027, 2028. Acredito né? que sim. Tem que ter comparação, né? Exato, não, ele vai... Massivamente eu acredito que sim. Isso, e o Tribunal de Contas vai olhar o passado, então ele vai olhar quando o seu contrato estiver acabando, né, ou se os processos estiverem no meio do contrato, vendo como é que está usando. Então eu acho que isso é um processo. Então eu vejo muitas vezes, na verdade, as pessoas muito mais temerosas do limite, porque a gente tem conceitos ainda muito delicados, né, comunidade gestora, ramo de atividade. Então existe ali uma certa insegurança e eu tenho visto, na verdade, o pessoal muito temeroso. Estão usando melhor, estão usando de maneira mais eficiente e o que
porque eu acho isso muito positivo, né? Eu falo muito, eu acho que a lei tem coisas incríveis, uma delas é a virtualização da licitação eletrônica para tudo, e você deixar a dispensa com uma margem maior, você dá um espaço para os pequenos municípios e para os fornecedores locais terem uma válvula ali de adaptação interessante. Então, eu tenho até agora uma visão muito positiva aí da dispensa nesse momento. Né? Fica para você também essa pergunta. Duas coisas. Primeiro, o episódio do Murilo é o episódio 6. 6, foi logo no 6, foi no comecinho. Eu vou pegar uma fala do Murilo em relação à dispensa de valor. A proposta do aumento da dispensa era de você tirar um pouco da burocracia. Já que uma proposta que se tinha em mesa era o marketplace e ele não passou, era você aumentar o volume, o valor de você contratar por dispensa, para simplificar em termos de custo processual. E não foi isso que aconteceu. E no Poder Executivo Federal, pela norma acho que é N67, que trata de fracionamento, ele considera o PDM, IN67 mesmo. PDM, não só as contratações por dispensa para fracionamento. O que é PDM? O que é PDM, para quem nos escuta? É o código de material, né, para você controlar a especificação daquele objeto, para você não fracionar. É uma espécie de cadastro. É um catálogo. Um catálogo de material. Né? E ele considera as próprias licitações como motivo de fracionar. Então, se você, por exemplo, fez uma dispensa de 10 mil de um objeto e você já tem uma licitação de 40 mil para aquele mesmo objeto, você fez uma licitação, 40 mil, você já tem 50. Quer dizer, não vai adiantar para os órgãos do Poder Executivo o aumento da dispensa, além de trazer aquilo que você disse, que burocratizou o mini preguinho. É o preguinho. É o mini pregão, o preguinho. A gente tem o preguinho e quem faz o preguinho é o dispenseiro. Veja, Jamil Manassi, querido amigo. Eu acho que aí a crítica que se faz é que poderia ter partido já para o marketplace. Para você, se você quiser melhorar, desburocratizar, e de repente a administração adotasse o quê? O marketplace. Agora, eu acho que para os municípios, com um pequeno orçamento, a maior parte vai ser dispensa. O marketplace, ele seria uma boa, inclusive pelo limite, né? Por exemplo, a legislação italiana, eles usam o marketplace especialmente dentro do limite da dispensa previsto na União Europeia, que é coisa de 40 mil euros, por aí. É claro que a gente vai aí converter, botar por 5, dá 200 mil. Mas não é uma simples conversão, como a gente sabe, né? Tem outros elementos aí, mas é bem mais alto do que o nosso. E, além disso, o problema é que você ter outras ferramentas, né? A gente tem uma legislação, por exemplo, tivemos na ENAP há 2 semanas atrás, comemoração de 10 anos de vida da central de compras, que eu não sei nem se a gente pode dizer que é uma central, e nem por conta de quem está lá na central. Quem está na central é um verdadeiro guerreiro, que já fizeram o que fizeram com os instrumentos legais que a gente tem, que é única e exclusivamente o SRP. É isso. A participação em SRP. E aquilo é muito pouco para você fazer uma central de compras. São verdadeiros heróis quem está lá fazendo isso com essa legislação. Então, e aí já é um ponto que a gente precisa ainda avançar mais na 14133, né? Aproveito já para entrar no novo tema, no próximo tema, que é o fato de que, sim, a gente acha que ela merece ser alterada, inclusive ela já foi alterada, gente, pela Lei 14770 de 2023. Então, só para a gente ser claro aqui, já ali no dia 22 de dezembro de 2023, já entrando ali nas comemorações de Natal, sexta-feira, a última sexta-feira antes do Natal, o presidente da República sancionou o projeto de lei que veio... 3954. O 3954, exatamente. Obrigado, João. E esse projeto de lei virou a Lei 14770, de 22 de dezembro de 2023, Lei 14770, publicada numa edição do Diário Oficial da União, também uma edição extra, também de 22 de 12 de 2023.
Então aproveito aqui já para a gente começar a falar sobre essa lei que talvez seja a grande novidade de final de ano, salvo se vier a famosa e aguardada... A carta na manga, né? Porém, vetado, eu acho que a ideia mesmo é que não vai... A única vamos acreditar que não pode medida provisória, inclusive, né? Não vai prorrogar, não vai prorrogar. Mas é a grande novidade de final de ano, até agora, essa lei 14770. Eu vou começar pelo que deveria ter sido, pelo que poderia, não deveria, mas pelo que poderia ter sido e não foi, que é exatamente o veto ao parágrafo 1º do artigo 56. Esse artigo 56, ele trata da apresentação das propostas, ou seja, dos modos de disputa, apresentação especialmente da proposta de preço, porque modo de disputa nada mais, nada menos é do que isso, como ocorre a disputa, a forma como a disputa vai ocorrer é como as propostas serão apresentadas, e aí a gente tem ali o modo aberto e o modo fechado. O parágrafo 1º, ele diz que todas as vezes, independentemente do objeto da licitação, se é obra, se é serviço de engenharia, ou se é até serviço de natureza predominantemente intelectual, que pode vir assim a ser licitado por menor preço, toda vez que for menor preço ou maior desconto, tem que ter o modo aberto, ou seja, tem que ter... não pode ter o modo aberto, não pode ter o modo fechado isolado. Você pode ter o modo aberto com o fechado, mas obrigatoriamente vai ter que ter o modo aberto. Ou seja, vai ter que ter aquela fase de lance que a gente conhece no pregão. O parágrafo 1º do 56 do projeto de lei, qual é o número, John? 3954. 3954 dizia que todas as vezes que a obra ou o serviço de engenharia superasse o valor de 1,5 milhão, ele deveria ser licitado obrigatoriamente por regime técnica e preço. Não, para o modo de disputa fechado. Era o modo de disputa fechado. Então ele dizia que podia ser menor preço, né? Mas tinha que ser o modo de disputa. Alterou a essência original, né? Que a essência original vedava o modo fechado no menor preço. E obrigou para a obra acima de 1,5 milhão. Ele criava uma regra específica para a obra e serviço de engenharia. Eu vou ler, eu acho que eu consigo ler sem óculos ainda. A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, exceto quando se tratar de licitações com valor estimado acima de 1.500.000, que serão processadas sempre pelo modo de disputa fechado, quando se destinarem à contratação de obras e serviços especiais de engenharia, serviços comuns de engenharia que incluam serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Esse último aí é sensível demais. Isso aqui é polêmica dos municípios. Essas contratações aqui de resíduos sólidos, de limpeza urbana. Ou seja, ninguém queria o lance. Ninguém queria. Ninguém da área de engenharia. Eu tô chateado com a OAB, que a OAB não colocou serviço de advocacia, também não podia ser. Não podia ser. Mas olha só, isso foi, sem sombra de dúvida, o pessoal lobby aí da engenharia aí, né, nessa trabalhou para isso. Trabalhou nessa equação. Né? Que trabalhou para isso, mas o veto era esperado. O veto era esperado. Veja, esse projeto passou pela gente lá e nós pedimos o veto desse parágrafo. Nós conversamos sobre isso. Né? Você voltaria a um passado em que não haveria uma disputa clara. Poderia haver uma combinação num único tiro fechado. Entendeu? Poderia combinar, né, o conluio entre as empresas e, de repente, você não ter boas contratações. Veja que o grande diferencial, às vezes, aqui na parte de obras, e a fala do Murilo anterior, às vezes é a técnica. Aqui, de repente,
preço aqui talvez seja o mínimo. O que às vezes é importante em engenharia é técnica. A fala do Murilo anterior foi antes de começar o episódio. Antes de começar o podcast. Lógico. É offline. Vocês não estavam assistindo? Como é que É offline. É porque é o que faz a diferença, não é, Murilo? É a técnica da empresa. Então, se você quiser considerar melhoria de contratação, é você trabalhar técnica e preço. Murilo, se você puder trazer aquela ideia, por favor. Claro, veja, isso é sempre um assunto muito complexo, né? Eu lembro que a gente participei daquela audiência pública das SEGES, na época do decreto 10.024, e o pessoal foi curiosíssimo, né? Estavam discutindo lá o texto do decreto e metade do auditório, metade estava um gato espingado e outra metade é só engenheiro tomando auditório porque não queria aceitar pregão para obras. Né? Eu confesso... Eu acho que era para serviço de engenharia, né? Porque... Não, serviço de engenharia passou, mas pregão... na minuta do decreto que estava em audiência pública, permitia pregão para obras. Teve uma discussão sobre isso e acabou que depois, no final, eles vetaram. Isso. Não foram para frente. Mas na audiência pública, antes do decreto sair, e isso foi uma questão da discussão, que eles queriam ampliar o uso, porque São Paulo já usava pregão para obras. E eu lembro que eles já discutiram muito naquela... Eu lembro de alguém lá que pegou o microfone e disse que não existia serviço comum de engenharia. Que todo serviço de engenharia era especial. O CREA depois mudou a norma dele para dizer todo serviço de técnico, para não sei o quê, para dizer que nada é comum. Mas olha só, eu confere isso, obrigado, não foi o CREA. É um tema extremamente delicado, né? Eu confesso que já discuti com os engenheiros sobre esse assunto e o único argumento que me fez sensibilizar um pouquinho para essa questão do pregão no lance, modo disputa aberto, não ser bom para a obra, o único argumento, porque já falaram que porque é um serviço muito importante, muito especializado. Desculpa, isso vale para tudo. Nutrição hospitalar, isso vale para tudo, com um monte de coisa que você licita, né? TI, exatamente. Hoje você faz tudo menor preço. TI, coisas relevantíssimas, TI. Exatamente. Compra de aeronave, né? Compra de aeronave, compra de uma série de coisas. O único argumento que eu achei interessante foi, olha, qual é o problema do lance para obra? É que se você tem uma obra vertical e uma empresa faz a fundação, começa a construir, quebra, some, você vai ter muita dificuldade de achar uma empresa que queira continuar aquela obra, porque você não sabe como foi feita a fundação. E se aquela fundação der errado e o prédio cai, a empresa responde por aquilo civilmente pelo resto da vida, né? Não prescreve o direito de responder. Então, esse foi o único argumento que eu falei, cara, tá aí. Um argumento que justificaria eu não ter o pregão, porque no pregão, qual é a ideia do pregão? Quando ele surgiu lá em 2000, os senhores sabem mais do que eu, quando o pregão surgiu, era para objetos de prateleira, né? que a lei, que o decreto chamou de pregão de comum, mas eram de prateleira, porque se o primeiro entregou, você chama o segundo, não tinha impacto nenhum para a administração. Correto. O pregão fez tanto sucesso, que hoje comum é quase tudo, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu confesso que eu não consigo pensar num objeto, em licitar um objeto sem que ele seja comum. Por quê? Padrão usual de mercado, com definições objetivas. Desculpa, eu não sei como licitar se não for... Se você tiver 5 empresas que esteja produzindo um bem ou prestando um serviço que esteja naquele mesmo patamar semelhantes, isso já é comum. Mas pelo conceito da lei de serviço comum, objetivamente definidos por prescrição usual de mercado. Cara, o único exemplo que eu consigo pensar que não é isso é quando minha falecida avó, me ligava pedindo: me compra um celular novo, netinho. Ela, qual celular, avó? Aquele que aperta na tela. Essa é uma descrição que não é objetiva, não usa descrição usual de mercado, mas o resto que a gente licita eu não consigo ver. Então, realmente, tem uma discussão muito delicada. O que eu estava pontuando antes do podcast, no offline, é que eu gosto muito mais daquilo previsto no artigo 37... Parágrafo 2º A. Parágrafo 2º. Que bom que o pessoal sabe da lei, né? Posso contar com os amigos. Às vezes e ele fala lá que nas licitações para serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, a linha A, D e H, se eu não me engano, ele prevê que lá será feito por técnico e preço acima de 300 mil. Né? E eu gosto muito mais dessa ideia. Desculpa, não é o parágrafo 2º A, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Esse foi vetado e o veto foi derrubado, inclusive. Isso. Olha só. E muito bem, verdade. E ele prevê, olha, se é um serviço intelectual, ou seja, que eu exijo uma capacidade técnica desenvolvida, ou eu vou para técnica e preço. Eu acho que isso faz muito mais sentido do que você tirar o lance, ou pior, vedar o lance. Por quê? Nesse dispositivo que foi vetado aí da Lei 14.770, você tinha alguns conceitos terríveis. O que é serviço especial, obra especial de engenharia? Que
O CONFEA não definiu, o CREA não definiu, nenhum engenheiro se acerta com esses conceitos, o que é especial. Você tinha um grande problema da questão do valor como um paradigma. E, senhoras e senhores, os senhores sabem, nosso pessoal que está nos ouvindo, o pessoal da engenharia de vez em quando pulava o corguinho, querendo dizer que manutenção de ar-condicionado, esse de engenharia, então não podia ser pro pregão. Manutenção de elevador. Manutenção de elevador. E, cara, a gente licita isso, faz aí quase 20 anos e dá tudo certo, isso não é um problema, né? Correto. Ou pelo menos assim, o índice de sucesso é o mesmo para todos os outros ramos de atividade. Então, entrava numa briga, eu acho que entra numa briga, é o que você falou, João, também no offline. Você obrigar o fechado, você tira uma margem de construção, de solução, de avaliar a hipótese, você obriga uma solução e que, eu costumo falar em sala de aula, já te devolvo a palavra, mas eu costumo falar em sala de aula, que é o problema do direito. O direito se chama ciência jurídica, mas é a única porcaria de ciência que não tem estudos. Quem é você, ou quem sou eu na fila do pão para dizer o que é modo exposto, qual é melhor, aberto, aberto, fechado ou fechado, aberto? Não existe estudos técnicos para isso. Né? E a gente tem o RDC há bastante tempo, não é para dizer que é novo, não tem. Tem o RDC há bastante tempo prevendo para isso e não existem estudos técnicos robustos. Eu conheço alguns de pós-graduação, outro de mestrado, mas assim, com uma amostragem pequena, que diz que essa modo disputa é melhor em tal hipótese, mas você não tem estudos técnicos para falar qual que é melhor. E aí você tem lá o pessoal da engenharia querendo por isso, por argumentos que, olha, que infelizmente, pelos dados que eles apresentam, não se sustentam. João? Eu só faria, João, antes de passar a palavra para você, um parêntese, que é o seguinte, aí o Murilo traz toda essa questão de quando usar um modo o modo aberto, o modo fechado. E nós temos, isso tem base, gente, uma teoria dos leilões, desenvolvida dentro da economia, não foi desenvolvida dentro do direito. O direito absorve essa teoria dos leilões e é um pedaço dela que está ali, um pedacinho da teoria dos leilões que está ali. A ideia de que você, com o modo de disputa aberto, aquela disputa em que todo mundo está vendo quais são os preços que estão sendo ofertados, ela faz com que o ofertante, o disputante, ele queira ganhar. E ele vai, com isso, se envolvendo naquele clima e vai dando o preço dele menor, tanto que existe a tal da maldição do vencedor. Porque ele, muitas vezes, ele tende a baixar tanto o preço que ele pode chegar a dar um preço inexequível. Eu não sei se você já participou de uma licitação do lado do fornecedor. Senhoras e senhores, assim, eu confesso que eu tive a mesma empolgação que eu tive no cassino. Isso. Cara, não, mas um pouquinho, vamos lá, vamos abaixar. Porque aquilo é empolgante, é terrivelmente empolgante. Você tende a perder a racionalidade do bom negócio e passa a ter uma racionalidade de vencer. Exatamente. Que não é uma racionalidade, é uma emoção. Exatamente. Foi mal. Você é dominado pela emoção. Tanto que uma das coisas que são melhores para a administração hoje é o robô. Porque o robô, o licitante, ele já parametriza tudo. Olha, robozinho, deixa eu te dizer, tu que não tem emoção, se chegar aqui, tu para porque não dá para mim. Antes de começar. Então, o robô ele é muito bom por conta disso. Então, o setor, o pessoal da engenharia, gente, acha que essa disputa leva a problemas. Esse modo de disputa, essa disputa que eles dizem até que é canibalizada, para dar um drama aí, né? Ela leva a obras contratadas com preços inexequíveis. Então, esse é o grande argumento deles e que isso não poderia para a obra. Mas aí o Murilo trouxe bem, como o João também, que se não poderia para a obra, então por que poderia para outros objetos? Né? Para outros objetos tão relevantes. Aí o João disse a compra de aeronave, o carro da Polícia Federal, o carro da PM, enfim. Vou revisitar uma fala do Murilo aqui. A lei está aí para nós testarmos. Então, veja que o formato que foi desenhado pela nova lei permite o gestor combinar várias formas. Sim. O orçamento sigiloso, não sigiloso, aberto, fechado não pode em alguns casos,
mais... Menor preço, maior desconto. Isso. Então você pode formatar. Então veja que eu podendo testar se de repente para determinado objeto talvez seja melhor o aberto, para outros objetos seja melhor aberto e fechado. E até de acordo com o nicho de mercado eu estou inserido. Porque às vezes o modo aberto funciona para o Senado, mas não funciona para o município de Arcos, no interior de Minas Gerais. A realidade mercadológica é diferente. A gente lá na CGU, nós vamos ter um trabalho para nós ano que vem, estudar os resultados dos modos de disputa para ver se tem alguma relação com o nicho de mercado ou com o próprio objeto. Aí eu estou falando com o Rafa, por exemplo. Você vai contratar serviço terceirizado. É algo parametrizado. Uhum. Então, assim, se você vai só para uma disputa aberto, você corre o risco dessa empolgação e o teu preço está lá embaixo. Então, de repente, se é algo parametrizado, então o aberto fechado pode ser uma boa? Quem sabe? Já tem muitas licitações para serviço terceirizado. Aberto fechado. Aberto fechado. Agora, vamos para a compra de café. Que às vezes o que pode fazer a diferença é a tua logística de entrega, o estoque que você tem. Então, se você permite um modo de disputa aberto, que vai lance a lance, pode ser que seja uma melhor opção. Então, vai depender muito do objeto, do nicho, mas para isso a gente tem que testar. Uhum. Então, tem que permitir o teste. Então, eu acho que é justamente essa a minha linha. Você vedar e obrigar é você não permitir, de repente, uma outra forma de contratar, entendeu? Eu queria só, antes, Maurício, queria falar alguma coisa? Não, por favor. Só pontuar que, veja, eu acho que aí faz parte dessa mudança de lei e dessa mudança de mentalidade, de mindset. Sim. E, inclusive, para os órgãos de controle, às vezes ampliar essa permissão do técnico e preço, que não é uma coisa tão bem aceita por muitos órgãos de controle, né, para que isso vá tendo uma maturação. Mas você falou, você tem, por exemplo, o modo fechado e aberto, que mitiga um pouquinho o lance de todo mundo dar lances na licitação, a situação de todo mundo dar lances na licitação. Então você fecha um pouquinho antes, vale só os 3 primeiros. Você tem a vantagem do jogo de leilões, mas você não tem a desvantagem de todo mundo entrar e ficar frenético na situação, né? Então eu acho que a gente precisa realmente experimentar e às vezes ampliar as cabeças e receber mais técnica e preço, outras mentalidades de contratação. Perfeito. E você lembrou bem do parágrafo 2º do artigo 37, que obriga a melhor técnica ou técnica e preço. Inclusive, ele foi pesado, porque ele disse que quando for técnica e preço, a técnica vai ser 70%. É 70-30. O preço está ali obrigatoriamente no mínimo do preço que a lei admite. E além disso, o parágrafo 1º do artigo 36, ele amplia consideravelmente, se comparado com a lei 8666, as hipóteses em que se pode usar a técnica e preço. Uhum. É consideravelmente, assim, inclusive obras e serviços especiais de engenharia. Perfeito. Você pode usar a possibilidade. E para que o que é que eu gosto sempre de dizer? A lei, eu gosto de quando ela fala do especial, tem um termo que ela usa que é o heterogêneo. Uhum. E o heterogêneo, ele é realmente adequado para técnica e preço ou para melhor técnica, porque é diverso. Uhum. Eu vou ter diversas opções, umas com umas vantagens, outras com outras vantagens. Então, eu não vou avaliar com um único critério, preço. Uhum. Eu vou avaliar com as diversas vantagens que vai dar. E eu acho que esse é o caminho mesmo, da gente... Interessante que a linha A, D e H dizem respeito em sua grande maioria, a área de engenharia. Engenharia. A área de engenharia, né? Que é projeto base, projeto executivo, outro supervisão de triste, obra, que a OAB não sondagem. botou advocacia lá, olha só. Poderia ter colocado. Poderia ter colocado. Mas veja, aí eu vou passar, mas antes, gente, eu queria convidar vocês para conhecer o nosso trabalho, não só aqui no Spotify e no YouTube, mas o nosso trabalho no Instagram e nas demais redes sociais. O que não é Instagram, basta você procurar por Portal LC. E no Instagram, o nosso perfil é Portal_LEC. O pessoal é Rafael Sérgio de Oliveira e o João é... _ professor João Domingues. Começa com underline, não. Não, você tá falando que Instagram? É. Instagram é. É mesmo? Começa com underline? Olha, rapaz, cara que não sabia disso. E eu contestei você ainda. Meu querido amigo Murilo, o Instagram dele é Murilo Jacobi, @Murilo Jacobi.
E você tem o perfil do escritório, não, né? Mas não. Tem o Instituto Protege. Instituto Protege, por favor. Protege. @Instituto Protege. @Instituto Protege. Fala um pouquinho pra gente do Instituto Protege e do escritório também, por favor, do seu trabalho, por favor. Obrigado. Então, o Instituto Protege é uma instituição que nasceu aí vai fazer 10 anos, com a ideia da gente levar... Nós somos professores lá no escritório, nasceu com meu pai, né, o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Esteve aqui com a gente, fizemos um episódio especial falando sobre advocacia, foi muito legal. Muito bacana. E com a ideia que a gente passou o seguinte, começou a ver o seguinte, a gente dava aula, mudava o secretário, mudava todo mundo embaixo, a gente no outro ano chamava para dar aula de novo e ensinar as mesmas coisas de novo. Verdade. Então o Instituto surgiu com a ideia de você conseguir internalizar esse aprendizado. Então a gente faz essa parte de consultoria, de fazer checklists, modelos, minutas, normas, para tentar que a administração internalize isso e consiga caminhar no amadurecimento. Porque treinar pessoas é importantíssimo, o Instituto também faz muito isso, tem esse viés também, mas a ideia é realmente você internalizar isso de uma maneira que perene, mudando a gestão, as coisas, o aprendizado continue. É esse o objetivo do Instituto. Correto. E o escritório Jacobi Fernandes e Reolon, advogados associados, um escritório aí que existe aí, vai fazer 16 anos, 17 anos, rapaz. E especializado em licitações e contratos, contas públicas, convênios, gestão, na atuação, na defesa dos gestores, na atuação de empresas privadas também, empresas públicas, sempre com esse viés. É um grande escritório, sempre com grandes causas e grandes projetos, inclusive. Eu sei que vocês fazem lá um trabalho belíssimo e fica aí, gente. Então Reolon e Jacobi Fernandes e Reolon, advogados associados. Gente, se você quer se qualificar, conte com nossa equipe. A gente já lançamos os nossos cursos para o primeiro semestre de 2024. Conte conosco. A gente tem curso de formação de pregoeiro, de revisão, reajuste e repactuação, que a gente aprendeu com o Murilo, inclusive, que é os 3 R's. Eu vi um curso que ele ministra, que é os 3 R's, revisão, reajuste e repactuação. Assim como também curso sobre gestão e fiscalização de contrato, pesquisa de preço, enfim. Está tudo lá em licitaçãoecontrato.com.br. Vem com a gente, porque agora a nova lei a gente acredita que vai ser de verdade, obrigatória. Eu passaria para o próximo ponto, Murilão, que é sobre a adesão à ata de municípios. E aí a lei melhorou consideravelmente, porque ela trouxe agora uma nova redação para o parágrafo 3º do artigo 86. Perfeito. Que traz a possibilidade de se aderir a atas de municípios. Ou seja, nós tínhamos uma redação do texto original da 14133 que dizia que a adesão ficava limitada a atas federais, estaduais e distritais. Entendia-se, então, que você não poderia aderir a atas municipais. Digamos que as atas municipais eram inaderíveis. E agora, isso foi o motivo de uma grande discussão. Eu tive aqui com o professor Vitor Amorim há um tempo e discutimos aí uma inconstitucionalidade desse texto e tal. A dúvida era se o silêncio é eloquente, ou se foi uma omissão da lei. Ou se a regra, eu acho que a gente na lei 1433 está com abracadabra aí. Tudo a gente diz. É uma lei, é a norma específica da União. É a norma específica da União. Aí agora, o texto veio com a seguinte redação. Me permitam. Parágrafo 3º do artigo 86, João. A faculdade de aderir à ata de registro de preços, na condição de não participante, poderá ser exercida. Inciso 1. Por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente à ata de registro de preços de órgão ou entidades gerenciadora federal, estadual ou distrital. Essa era a redação antiga. Ele só botou como inciso, mas era o conceito antigo. E era que, então, a federal, o estadual, o distrital e o municipal poderia aderir, mas desde que fosse uma ata federal, estadual ou distrital. Lembrando do parágrafo 8º, que veda a adesão de
por entidades federais a atas que não sejam federais. Ou seja, já estava ali vetado, dizendo que o federal só adere a federal. O inciso 2 do parágrafo 3º vem e diz: por órgãos e entidades da administração pública municipal, relativamente à ata de registro de preço, de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preço tenha sido mediante licitação, tenha sido formalizado mediante licitação. Ou seja, a ata municipal ela é aderível só por município. O município pode aderir a uma ata de outro município. A Secretaria de Saúde do município A pode aderir à ata da Secretaria de Educação do município A, ou também do município B. Então, chegamos aqui à ideia de que, tá bom, a gente deixa. A ata municipal pode ser aderida, mas desde que o aderente seja outro município. Eu não acho que isso era para a lei geral de licitação dizer isso. Por quê? Porque que a lei geral de licitação, beleza, ela já trouxe no parágrafo 8º dizendo, olha, União, norma específica para você. E aqui a gente pode, aqui quem fala é a gente. Você só adere à ata federal. Beleza. Mas por que ele pode vedar o Estado? Aderir a uma ata do município. Aderir a uma ata do município. O Distrito Federal aderia a uma ata do município. Eu estava me perguntando justamente isso aqui. Bastava um inciso só? Botar o município lá em cima? O municipal também lá embaixo. Aqui, Atas, Estado, Estadual, Federal, Estadual, Distrital, Municipal. Ponto. Era isso. Botar lá em cima, Era isso. Acabou. E o Estado de Pernambuco, o Estado de Alagoas, o Estado de São Paulo, que não quiser que o Estado faça a adesão, venha a aderir a uma ata municipal, que crie lá a sua lei dizendo aqui não até pode. Porque os próprios estados, eles podem criar vedações a atas do município. Se ele quiser vedar, ele veda. Exato. O GDF aqui, há um tempo atrás, ele vedava. E é ele que tem que fazer antes isso. era pro decreto, né? O 7892, e aí os estados, municípios, os estados faziam suas regras. Veja só, eu acho que ali tem um pouquinho, ainda passou, apesar de ser uma mudança posterior da lei, desse ranço com o municipal. Sim. Porque a lei, mais de uma vez, fala de níveis federativos nível superior. Cara, no Estado democrático, numa república federativa, isso não cabe superior e inferior. Então, o que eu acho que tem aí, você ainda tem aquele ranço de que, o que do município você tem um nível de corrupção maior ou de influência maior do que nos estados da União você tem, né? Eu acho que a pessoa que, quando se concebeu esse texto, duas questões que eu acho que passaram batido, né? Primeiro que você tem, desde pequenos municípios de Pindamonhangaba ou Arcos no interior de Minas, que eu falo com muito carinho, que é o município da minha esposa, onde você tem um nível de realidade. Eu lembro, a primeira vez que eu visitei Arcos, do carro de som passando na rua, dizendo que ia ter licitação na terça-feira, convidando o pessoal a participar, entendeu? Olha outra realidade, entendeu? Muito bacana. Mas então você tem essa concepção. Primeiro, você tem pequenos municípios, tem municípios gigantes. Você tem municípios que são praticamente toda a população de um estado está na capital daquele estado, né? Perfeito. Daquele município. Então você falar que o estado não poderia ata daquele município é uma... É você dizer que o estado de São Paulo não pode aderir a uma ata do município de São Paulo. Exatamente. Sim. Você tem, por exemplo, o estado de Roraima. Roraima, a população inteira está em Boa Vista, né? Você tem assim, uma quantidade percentual muito grande de população em Boa Vista e pouco espalhados nos outros 8 ou 12 municípios, se eu não me engano, que tem o estado. Então você tem um município muito representativo. Porto Velho, em Rondônia também. Pará, Belém. Belém. Então você tem eu acho cenário. que assim, que tipo, é uma coisa que parece-me que tinha que ficar para os estados dizerem. Perfeito. E eu acho que o segundo problema positivo, antes de falar dessa questão de realmente organização constitucional, mas para mim o segundo grande problema é que as pessoas ainda pensam em ata municipal com a Raciocínio 8.666. Sim. Licitação presencial ou pregão eletrônico divulgado no meio diário oficial que ninguém tem acesso. Você bota todo hoje no PNCP, aquela crítica que tinha a ata do município, que o cara fazia, divulgava ali só para os amigos aparecerem, com o PNCP não existe mais. Né? Não tem esse conceito mais. Então eu acho que realmente, primeiro, de um ponto de vista operacional, foi uma visão
retrógrada nesse dispositivo, sem bater na tecla, que eu acho que tem uma questão de constitucionalidade muito delicada aí sobre norma especial, norma geral, que dá para... Princípio de autonomia do ente federativo? Lógico. Não, sim, sem dúvida, verdade, sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que quando saiu o pregão, a medida provisória que trouxe o pregão, porque o pregão foi previsto primeiro na medida provisória, ele só deixava o pregão ser usado para a União. E os estados e municípios fizeram um trabalho no Congresso dizendo assim, deixa eu te contar uma coisa aqui, União. A medida provisória foi isso, né? Só quem pode criar modalidade é você, por norma geral. E você cria um e não me coloca. Então eu fico aqui de braço atado. Então, esse é um caso que eu acho... Então, peraí, você que legisla sobre adesão, mas você me limita... Em qual sentido há uma disso? ata que não é sua, que não tem por que você limitar. E aí vem que parece que tá essa ideia, mas o município é inferior, o município não tem estrutura, o município, para essas coisas, inclusive um juiz que tem que... E agora, tudo bem, resolveu o problema dos municípios. Eu acho que não vejo mais qualquer limitação aqui para o município. O município pode ser aderido, pode aderir a federal, pode aderir a estadual, pode aderir a distrital. Ok, para ele... O problema agora está para Estado e Distrito Federal, que sofreram uma limitação sem manifestação. A União foi lá e tolheu eles. Então, também acho que a gente pode estar brigando por eles aqui e eles não estão nem aí. Estão nem aí. Possivelmente. Aceitam a aguinha, John? Obrigado. Então, aí eu colocaria isso, mas vamos parar de reclamar e dizer que foi um grande avanço, porque realmente a gente que falava aí com todo mundo que trabalha com o município, dando curso, e era um grande problema para eles. Você tinha câmaras municipais, né, que 90% das contratações faziam para adesão à ata do próprio município. Sim. Eles não poderiam mais aderir porque a lei falou que não se adere à ata município. E então, tem um interessante que esse município, eles não têm uma central. Então, eles teriam que fazer várias licitações para cada um poder ter a sua demanda atendida. E veja que poderia resolver isso com as próprias adesões entre as próprias secretarias. Eu chamaria para a gente passar adiante e eu falaria então aqui do 92, que é aquele dispositivo que fala do instrumento de contrato. E traz ali quais são as cláusulas necessárias para o instrumento de contrato. Esse artigo 92 teve um inciso 6 que seria alterado pelo PL, mas foi vetado. Porém, o parágrafo 7º dele passou. Gente, teve diversos vetos, tá? A gente falou aqui do veto do parágrafo 1º, do 56, porque era de fato aquele que tinha uma maior polêmica sobre ele. Corretíssimo. E a gente não conseguiria aqui tratar de todos os vetos. Assim como a gente também não vai conseguir tratar de tudo que passou. Então, coisas que passaram sob convênio, nós não vamos conversar sobre isso. E isso caberia um episódio específico só para falar das alterações que tivemos sob convênio. E aí, o parágrafo 7º do artigo 92, ele traz a seguinte redação. Para efeito do disposto nesta lei, consideram-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra ou a entrega de bem, ou parcela destes. Ele usa o destes, que talvez queira dizer alguma coisa. Ele não usa desses. Talvez ele esteja se referindo aí para entrega só dos bens. Fico aqui só como advogado que sou. Será levantando que ele sabe essa a diferença bola. entre anafórico? Bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. Muito bem. E aí? Para que colocaram isso aqui, querido Murilo? Eu estava quebrando o pau com o João aqui antes do podcast, antes de entrar online. Offline, né? Brincadeira. Pessoal, veja só. Eu falei que pontuei para o Rafa, né? O inciso 6º que foi vetado nesse projeto de lei, nessa lei, ele previa ali que eu tinha, ótimo, obrigado, João colocou aqui para mim, que colocava um prazo de pagamento.
Porque lá no inciso 6º da lei, ele prevê que o contrato tem que prever o critério, periodicidade de medição, prazo de pagamento e ponto. Morria a ideia. A lei previa, então, que eu colocaria que o prazo para liquidação e pagamento, que conjuntamente não poderão ser superior a 30 dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela ou execução do serviço. Então, quando a lei colocou o prazo de pagamento, aí no parágrafo 7º ela foi conceituar adimplemento. A alteração desse inciso foi vetada, então eu ainda tenho que prever no contrato critérios, periodicidade de medição e prever o prazo de pagamento, que pode ser qualquer um, 30, 60, 90, não 120, há limite, 180. Não há limite legal. Exatamente. Não existe limite legal para o prazo de pagamento. Mas o conceito de adimplemento continuou. Estava discutindo com o João que eu acho que esse conceito é muito relevante, porque nós tínhamos uma discussão muito relevante, na 866 já tivemos, qual é o prazo, quanto começa a contar o prazo de pagamento na 866. E a maioria dos órgãos públicos queriam que o conceito fosse o prazo para pagar constasse da emissão da nota fiscal. Ok? Que só acontece depois que a administração pública dá o recebido, né? O atesto na nota, ou seria a partir do atesto da nota e tal, em algum cenário. A jurisprudência se pacificou no sentido de que o prazo para pagamento começa a partir de quando eu adimplio o objeto. Todo o resto do processo é um processo de procedimento interno da administração. Ela atestou ou não, isso é para ela dizer se o serviço está correto com o contratado ou não. Mas ele foi adimplido quando? Quando eu entreguei o serviço. Então, para mim, e aí a gente estava discutindo aqui que o João tem uma visão diferente, eu gostaria que ele trouxesse, que é muito importante esse debate aqui para a gente, que aqui quando a lei fala o seguinte, adimplemento de obrigação é a prestação do serviço, realização da obra, entrega do bem ou parcela destes, para mim, eu fiz, eu adimpli. Quando a administração recebe, atesta, etc., ela vai dizer que aquilo é um ato formal para dizer que o adimplemento está de acordo com o contrato. Sim. Né? A gente usou até o exemplo do computador. Eu entreguei 100 computadores, eu comprei 100 computadores da marca XPTO. Você me entrega 100 computadores da marca A, você não adimpliu. Correto. Porque você entregou um objeto. E eu vou ver isso quando? No recebimento. Agora, se você entregou 100 computadores XPTO, quando que você adimpliu? Quando você me entregou. Ainda que só depois eu vá receber, atestar e verificar que realmente é o XPTO. Para efeitos de pagamento, ou para efeitos de correção monetária, ou para efeitos de parcelas remuneratórias em relação a isso, esse conceito da lei tem esse raciocínio. Deixa de ser relevante, tão relevante assim, porque eu não tenho mais um prazo de pagamento atribuído a isso, e se a lei nem define, eu posso colocar que o prazo de pagamento é 30 dias depois do atesto. Isso seria possível, a lei não vincula um ao outro, então não seria legal prever isso, mas ela define o que é adimplemento dentro desse conceito. Eu também concordei, acho que tem um sentido aqui significativo, embora acho que mereça um tratamento específico, mas vamos ouvir o João, mas essa definição de adimplemento ela é fundamental para o contratado, para a saúde da contratação pública, inclusive, porque há muitos abusos aí por parte da administração que às vezes pega, recebe e diz, tu espera aí que quando eu puder eu vou parar, vou dar o recebido e vai começar a contar o teu prazo. E vou autorizar você emitir a nota. Exatamente. Porque tem muito órgão que fala, não, autoriza você emitir a nota, espera eu aceitar para emitir a nota. Então, a divergência faz parte, né? Faz parte, por favor. Então, veja, se você parar... Só no xingue, por favor. Jamais. Se você para pensar e olhar a 866, ela estabelecia prazos para obras e serviços. Nunca estabeleceu prazo para bens, né? E serviços que não fossem engenharia. Para receber. Para receber. Isso, perfeito. Para pagar, estava lá no artigo 40. É o geral, a regra geral para tudo. Estava lá, 30 dias. Mas veja que você pegava muitos editais e os editais só previa prazo para pagamento a partir do adimplemento. Mas qual é o prazo que a administração teria que avaliar aquele adimplemento? O edital não trazia, o contrato não trazia. E aí tem um acordo do TCU para o Departamento da Polícia Federal falando, filho, olha só, no seu edital, você tem que colocar os prazos para recebimento provisório e definitivo. Por quê? Isso impacta onde, Murilo? No seu preço. Uhum. Na proposta que você vai fazer, o prazo para você receber impacta no seu preço. Uhum. E veja que a administração, quando às vezes faz a pesquisa de preço, a omissão dela, ela não considera esse prazo.
E aí eu falo que isso é um elemento extrínseco do processo de pesquisa de preço. Como é que o mercado recebe isso. Veja que para bens é capital de giro. Então eu não posso perder muito tempo em receber, senão isso me traz um problema, empresa. Então meu capital de giro diminui. Então eu tenho que botar um preço maior para poder competir, mas para poder receber e não perder, porque o prazo para pagar é maior. Mas se eu boto um preço maior, eu faço o quê? Eu perco a licitação. E aí ganha a empresa que bota um preço menor e aí entrega ou entrega um produto de qualidade inferior ou não entrega. Então eu vejo que esse parágrafo aqui, ele é problematizado, às vezes passa pela lei, bem que ele foi inserido, mas isso já se questiona porque a própria lei já não define prazo para pagamento. Então, o prazo, e não define nem prazo mais para recebimento, nem pagamento. Prazo para nada. Para nada. Então, vai estar estabelecido onde? No edital, no contrato. E veja que isso impacta em formação de orçamento da administração e impacta na proposta de preço da empresa. Então, isso é muito significativo. E a lei deixou isso aberto. Eu confesso que eu não li o motivo de veto desse dispositivo específico, né? Eu vou ler quando depois sair daqui. Mas eu fico muito triste, porque, veja só, primeiro, a gente tem que lembrar sempre que nosso país é muito diverso, com entes públicos muito diversos. Né? Você tem entes públicos que têm fama de serem caloteiros, que serem enrolar para pagar. Sim. E veja só, você teve estados que mudou o governo e o primeiro ato do governo do seguinte foi revogar todos os restos a pagar. Todas as notas de empenho emitidas no governo anterior. Não pagas. Eu já vi. Né? Isso aconteceu e não foi, né? Segurança jurídica. Exatamente, isso é um desastre. Então, veja só, existem abusos. O governo já começa mal, inclusive vai contratar mais caro por conta disso. Exatamente. Existem abusos, existem questões que precisam ser tratadas e a lei, ao falar que tem que ser previsto e não ancorar em lugar nenhum, deixa um ambiente extremamente de segurança. Porque eu posso dizer, meu prazo de pagamento é de 15 dias, a contar do ateste da nota fiscal. Quando que vai ser esse ato? Quando eu quiser. Eu vou atestar a nota fiscal quando eu quiser. Não tem prazo para isso. Então, veja só, a lei não ancorou em nada e deixou qualquer critério aberto. Então, apesar dela trazer o conceito de implemento, que traz alguma segurança, o dispositivo, para mim, que era muito relevante, foi vetado. Eu realmente não sei se a redação estava adequada, né? Mas a ideia de você botar um prazo de pagamento vinculado ao implemento é muito bacana. Por quê? Porque, olha, já ouvi muitas vezes o discurso, mas eu não tenho equipe para conferir se o produto entregue e prestou, se aquilo estava adequado. Isso é outra coisa, né? Isso é outra coisa, isso é um problema seu. Entendeu? E se eu tenho um problema com a logística, isso é um problema meu. Vou ser multado, vou ser punido. Amigo, e quando você fala problema seu, é problema seu institucional. Essa instituição precisa se equipar de pessoas para poder fazer um trabalho que é básico. Porque como é que a empresa presta o serviço e diz, olha, tá bom, eu vou ficar aqui esperando para quando você puder me pagar. Ninguém vive assim. Ninguém no mercado tem condição de viver dessa maneira. E eu não sei se vocês lembram, teve aquela carta aberta da Andrade Gutierrez no auge do Lava Jato, que ela falava que os motivos de corrupção no país. E o primeiro motivo que ela pontuava lá é a falta de observância à ordem cronológica de pagamento. O pessoal paga quando quer. E aí, o amigo do rei é privilegiado. O que eu ia colocar, João, só para a gente poder caminhar rapidinho, o parágrafo 7º, eu acho que ele é um avanço, porque ele coloca assim, olha, a tua obrigação foi cumprida a partir do momento da sua atuação, não da atuação da tua contraparte. Porque como o Murilo colocou, se é a partir do ateste, então quer dizer, eu faço e eu fico na mão da administração dizer que sim, está tudo ok. É óbvio que agora você vai ter que, ao elaborar o contrato, você vai ter que pontuar qual é o prazo que você vai colocar para a realização daquele pagamento. Pontuando que eu ainda vou ter que colocar entre a data do adimplemento e a data do pagamento, porque o pagamento vai ter que contar do adimplemento, ao que me parece, está adimplido. Né? Não seria totalmente desarrazoado contar uma data de pagamento que não seja, né? E pela lei, ao modo como ficou, isso é fixado pelo contrato,
E é contado da data do adimplemento. A gente vê já o texto como ficou aqui. O parágrafo 3º, como o João colocou e como o Murilo também já colocou, ele diz que os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisórios e definitivos são definidos em regulamento ou no contrato. Então, vai ter que fixar um prazo de pagamento, com certeza, maior, e um prazo de recebimento provisório e definitivo menor, mas sabendo que esse prazo de recebimento provisório e definitivo não seria relevante para a execução do pagamento. Veja estou certo ou estou errado? Não, você está certo. Veja que o grande detalhe aqui, a lei deixou para o administrador definir, conforme o objeto e o quantitativo que ele está contratando, a sua capacidade operacional. Fala assim, vou receber provisoriamente em tantos dias, definitivo em tantos dias e vou pagar em tantos dias. Só que não há limite nenhum para fazer isso. Então, no pior dos mundos, o que pode acontecer? Muitas das vezes, em serviços, a empresa só emite a nota fiscal depois que a administração fala. Pode emitir. Quanto tempo demora para fazer isso? Então, hoje, você pode ter um prazo muito grande entre o adimplemento da obrigação pela empresa e o pagamento. E isso não está mensurado em nenhum lugar para fins de atualização monetária, da empresa ser ressarcida pelo prazo que é muito grande para pagamento. Mas pelo menos agora está previsto no contrato a ideia de que eu já sei isso antes do jogo. Agora veja só, eu vou problematizar um pouco aqui, Murilão, que ele diz assim, que o inciso 6, a redação dele é: os critérios que devem constar do instrumento de contrato. Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento. A minha pergunta é: seria razoável, diante do parágrafo 7º, agora incluído na lei, um prazo de pagamento que não comece a contar do adimplemento? Ou seja, que comece a contar da data do recebimento? Seria razoável? Veja só, eu acho que não é uma medida econômica, eu acho que é uma medida que tem aquele risco de sair pela culatra. Né? Por exemplo, um ente público veio perguntar para mim: Murilo, qual é o risco para os meus gestores se eu coloco, fazendo um parênteses, né? Só para fazer uma correlação, se eu coloco que o reajuste é a data do contrato e não a data da proposta? Eu falei, tá errado, não disse, não, eu sei que tá errado, mas eu quero fazer o errado, eu quero saber se algum servidor público meu tem risco. Eu falei, não, nenhum Tribunal de Contas vai te punir, porque você não causou prejuízo horário nenhum. O risco que você pode ter é o maior número de judicializações do seu órgão. Sim. Porque se essa diferença ficar grande, o pessoal vai para a justiça. Né? E o risco de você querer manter um contrato, o fornecedor fala, por isso eu não mantenho, porque você não vai me dar o reajuste no prazo adequado. Então, dentro dessa ocasião, dentro desse cenário. Então, eu não acho uma boa medida, como eu não acho essa medida uma medida correta. Mas eu não acho uma boa medida, mas não tem óbice nenhum na lei. Como eu estabeleci esse critério de liquidação e pagamento, ele pode falar que o pagamento é do atesto, que ele pode botar. Qual eu acho que é a vantagem? Que você falou do parágrafo 3º. Se eu tenho prazos para receber e está no contrato, fica difícil eu vincular alguma coisa sem ser o prazo de recebimento, pelo menos. Né? Mas eu, na verdade, eu acho que pela inclusão do parágrafo 7º, eu acho que a lei deixou claro aqui que ela quis firmar um termo. E como você bem disse, você disse antes, né, o parágrafo 6º estava conectado com o parágrafo 7º. E esse histórico deve ser considerado na interpretação da lei. É como se você dá de ombro, tá bom, a lei, parágrafo 7º, o adimplemento é isso, tá, mas qual é o efeito disso? Nada. Então, acho que isso tem que ser considerado. O efeito disso que pode acontecer é se você continuar contratando conforme a legislação anterior. Pagamento até 30 dias a partir da emissão da nota fiscal. E aí, quando que isso vai acontecer? Porque em que pese está isso na norma, nos órgãos federais a gente tem minuta, então vai estar mais tranquilo. Mas se você pensar, talvez nos estados, nos municípios, talvez não seja tão amarradinho estruturalmente. Correto. E aí o cara vai botar 30 dias a partir da emissão da nota fiscal. E aí você não sabe quanto você vai receber. E aí coloca que a nota fiscal só pode ser emitida depois de autorização de administração, sem prazo também. Pronto, acabou. E aí você volta para o problema que hoje você tem em alguns lugares, que
pago quando quiser. E eu não estou contrariando a lei. Né? A não ser que a gente realmente vá para esse entendimento que, olha, se o parágrafo 7º está aí por um motivo. O motivo é, eu tenho que considerar o pagamento de ademplemento. Aí eu diria o seguinte, aí vamos mais uma vez voltar para aquela nossa fala inicial, né? Que uma coisa que a gente deve usar, inclusive os órgãos de controle, o judiciário, para interpretar essa lei. Vi uma palestra um dia desse do nosso querido amigo professor Anderson Pedra, e ele trazia exatamente essa visão de que a lei 14.133, ela se preocupa com o mercado, se preocupa com o fornecedor, se preocupa com o empreiteiro, se preocupa com o prestador de serviço. Aí ele trazia alguns exemplos. Uma rigidez muito maior na obediência da ordem cronológica do pagamento. Prazo para reajuste e repactuação, né? Prazo para reajuste e repactuação fixado, agora muito bem estabelecido na própria lei de licitações. Depois, prazo para analisar pedido de repactuação. Prazo para analisar qualquer pedido. A lei diz, dentro de um mês, qualquer solicitação tem que ter uma resposta. Então, isso tudo está aqui deixando claro que, a administração, quem faz tem direito de receber. E tem direito de receber dentro de um conjunto de regras que tenha um mínimo de justiça. E não é justo você dizer, tá bom, me dê aqui que eu vou analisar e você espera que o seu prazo para receber começará a contar a partir do momento de que houver uma conduta minha contraparte que não tenho tanto interesse assim em pagar. Isso não existe em qualquer relação jurídica do mundo. É verdade. Em qualquer relação jurídica justa, olha, eu fiz a minha parte, pronto, a partir daqui começa meu prazo. Aí você agora veja o seu para poder... Você contrata o pintor, pintar uma parede e você fala, legal, agora me dá aí mais uns 40 dias que eu vou ver se a parede ficou boa. Exato. Não existe isso. O seu adimplemento fica na mão de quem não tem interesse em praticar aquele ato. Isso não existe. O prazo para recebimento provisório, normalmente ele é muito curto. Ele basicamente, às vezes, acontece no próprio ato da entrega. Com certeza. E o definitivo é para confirmação. Então, assim, é um prazo que, assim, talvez, dependendo do objeto, seja um prazo 5 dias, 10 dias. Mas eu espero isso, João. O problema é que, como não tem paradigma... Mas ficou na discricionalidade do gestor estabelecer esse prazo. Vamos aguardar como é que vai acontecer isso. O que não é de todo ruim. Não é, mas se usar de uma forma correta. Tem que aí incidir Lindbe para poder fazer um controle de razoabilidade baseado no caso concreto, E as empresas não vão impugnar com esse prazo muito extensivo. As empresas não vão impugnar e os tribunais de contas não vão fiscalizar. Não, eu acho que precisa de um amadurecimento grande para os tribunais de contas perceberem que, enquanto eles não tutelarem os direitos do privado receber, eles vão permitir a administração pagar mais caro. E isso é algo que está nas entrelinhas da Lei 14.133. Em diversos momentos, a lei deixa claro que há de se prestigiar os direitos, com todas as prerrogativas que a administração tem. Mas, olha, é preciso considerar os direitos do contratado. O que nem precisava que a lei dissesse. Porque a gente sabe que isso vai ser custeado pela própria administração. O empresário, ele precifica esses prejuízos todos que ele toma. Mas veja que ele precifica, mas a administração não precifica esses itens na hora da pesquisa de preço dela. Não só. Aí depois reclama que apareceu um aventureiro, cobra baixo demais, simplesmente porque não sabe as regras que a administração coloca, que são implícitas. A insegurança. Insegurança da administração. E aí ele não dá conta de executar e abandona, não é porque ele é mau fornecedor, porque é picareta. É porque a administração tem toda uma margem de custo que ela não conta para o outro e só o experiente sabe. Aí o experiente sempre coloca o preço lá em 100, chega o cara novo, coloca em 70 e não dá conta de continuar. Por quê? Verdade. O preço é 70, mas o custo que a administração impõe, ele não serve por 70, ele tem que fazer por 100. Verdade. O último ponto que a gente iria abordar aqui da 14.770 seria o artigo 96, parágrafo 1º, inciso 4, que traz agora uma nova modalidade de garantia, que é o título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. Então, esse é mais uma modalidade de garantia
Um amigo que trabalha no mercado de seguro me mandou uma mensagem dizendo: o que é que você achou disso? Você que tem que vir falar, que eu não entendo. Não faço ideia. Eu não entendo. O Igor te fez essa pergunta? Não foi o Igor, não. Vou fazer um episódio com ele aqui sobre isso. Mas foi o Ronaldo Galo, que é um colega que está agora na advocacia. Era um colega da AGU que agora está advogando. E aí ele disse: pense numa telecena. É mais ou menos isso. Eu falei: Ele falou: Bem, foi uma mensagem de WhatsApp. Eu realmente não sei. Eu acho que isso merece aqui uma maior explicação do que seria isso no mercado, né, no mercado financeiro, né? Que tipo de título seria esse, enfim. Mas é uma nova modalidade, lembrando que, quando exigido, quem vai escolher a modalidade de garantia vai ser o contratado, porque essa é uma prerrogativa que a 14133, assim como a 8666, já dava. Então, é ele que vai escolher. A maioria escolhe o famoso seguro-garantia. Mas aqui foi incluído agora essa nova modalidade. Bem, era isso e a gente ficou de falar de transição. Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre essa modalidade de garantia, essa nova, mas... Eu não tenho. Que eu não conheço para falar. E transição, porque nós agora temos, inclusive, aí um comunicado da SEGES. 12, né? Um comunicado 12, comunicado da Secretaria de Gestão. De hoje, que dia é hoje? Hoje 26. 26. Verdade, João. Estamos gravando do dia 26. Então, do dia 26. E o comunicado, então, João, o que é que ele traz? Ele traz aí os períodos de transição. Na verdade, ele foi um alerta, né? Ele só veio relembrar. Pessoal, é o seguinte. Ou seja, nós não vamos prorrogar. Se a gente fosse interpretar isso aqui, o que você quer dizer com isso aqui? Eu estou dizendo que para a SEGES não vai prorrogar. E deixa claro que a regra é a regra de publicação do ato que autoriza não do ato que autoriza a contratação. Exatamente. Na licitação, do ato que publiciza a disputa, e na contratação direta, o ato que autoriza a contratação direta. Isso. Veja que a publicação no DOU é até dia 29, até sexta. Exato. E aí, pessoal, isso pega... Lembrando que nós estamos falando de contratações com base na 8666. Por isso que não é PNCP, é publicação no DOU. Desculpa, E aí, pessoal, uma questão interessantíssima. Primeiro que a gente já tinha esse feeling quando a gente viu o decreto ali, se não me engano, do registro de preços, que ele fala que os editais têm que se publicar até o dia 29 de dezembro. Correto. Então ele já tinha colocado, dado esse aceno. Só que o decreto, registro de preços da União, cada estado podia ter sua regra, etc. Agora, se você usa Comprasnet, meus amigos e minhas amigas, o seu edital tem que ver a luz do dia até sexta-feira agora, né? Se estiver ouvindo depois, ano que vem, aí já passou, sinto muito. Mas se você está ouvindo aí... Joga lá no sistema logo. Joga no sistema logo, porque senão você vai perder o seu processo. Vai perder o seu processo. E tinha muita gente contando com aquela filosofia que a gente tinha da transição, quando a transição era 1º de abril. Que saiu SEGES, TCU e AGU falando: não, eu instauro o processo agora e depois eu publico. Entendeu? A gente estava brincando, meu amigo. Quantidade de processo instaurado em dezembro de 2023, assim, vai bater todas as metas, todas as estatísticas e etc. E que você usa Comprasnet, acabou. Ou acha outro sistema. O sistema vai fechar. Na verdade, o órgão tinha que fazer uma conta D-1, né? Então, quando for instaurar o processo, esse processo aqui pela 14133, eu vou demorar quantos dias? 866 vai demorar quantos dias? Se vai passar do dia 29, porque essa tabelinha aqui ela já é anterior, eu já nem vou fazer pela 8666. Por quê? Nós vamos deixar o link desse comunicado aqui na descrição do episódio, tá, gente? E aí, veja, quando eu instauro o processo, quanto tempo eu vou demorar pela 866? Eu tenho um histórico de contratação, tempo que eu demoro. Eu vou demorar 50 dias. 50 dias vai dar antes do dia 28 de dezembro ou depois, que é o dia de inserir no sistema. Não, vai dar depois. Então, nem comece pela 8666, que você não vai conseguir. Então, vá para 14133 e vai publicar no ano seguinte. É a regra, não tem jeito. Eu pegaria aquela ideia, ainda, mas a mesma filosofia, né?
tem que sair com o orçamento desse ano. Se tem que sair com o orçamento desse ano, não é parcela de 8,5. Mas se é outro orçamento... Mas veja, se você publicar no dia 28, inserir no sistema e publicar no dia 29, a tua contratação já é orçamento, orçamento do ano que vem. Não vai fazer, desculpa, não vai fazer diferença. A diferença é só o rito, né? O modo que você vai contratar. Verdade, tem razão. O desse ano, se você tem que acabar a licitação agora, já era para ter acabado. Já publicou há muito tempo. Porque empenha até dia 28. Verdade. Aí vamos lá. Então o fato é, em nível federal, está posta a regra que constava da medida provisória 1167, que era, tem que publicar o edital da licitação até 29 de dezembro, o último dia útil do ano. Perfeito. Porque a lei 8666 estará em vigor até o dia 30 de dezembro. Perfeito. Se for uma contratação direta, que requeira publicação, o que não ocorre com base no caso da dispensa dos incisos 1 e 2 do artigo 24 da 8666, se requer publicação, você tem que publicar também até 29 de dezembro no Diário Oficial da União, o ato que autoriza. Enfim, isso é o que diz a tabelinha que o meu querido amigo João Domingues falou e que está nesse link que nós vamos deixar aqui na descrição do episódio. Para quem é de estados e municípios, essa regra aqui não tem qualquer vinculação. A exceção, como o meu querido amigo Murilo já falou, para quem usa o Comprasnet. E aí é uma questão só de usar o Comprasnet. Porque a lei diz que o prazo para incluir... O comunicado diz... A SEGES, que é a gestora do sistema, está dizendo, olha, o sistema vai estar aberto para a inclusão de licitações com base na 8666, na 10520 e no RDC até 28. Porque a publicação é até o dia 29. Então, até o dia 28, eu incluo. Quinta-feira, você pode jogar no sistema para que seja publicado na sexta-feira, dia 29. Até as 4 horas da tarde. Até às 16 horas, né? Até às 16, porque senão depois não sai no dom. Então, como o Murilo bem lembrou, se você usa o Comprasnet, você também está vinculado a essa regra. Primeira dica. Para de usar o Comprasnet, acha outro sistema. É outra possibilidade. E aí, então, nós vamos chegar a esse cenário de que vai ter estado, vai ter município que vai criar suas outras regras, né? E assim, que assim seja. Mas no nível federal está fixada a regra, que é a publicação do edital. Né? Não, e tanto é diferente, e muitas vezes o pessoal fala, vão criar regra mais acessível. Por exemplo, o estado de Goiás falou que os processos têm que ser instaurados pela 8666, se quiser ainda pela 8666, até 31 de março de 2023. Sim, e o edital publicado esse ano. Então o pessoal já falou, já era, instaurou o processo, já tem que usar 1433. Então tem muita gente depois já era, né? Já era, tem que usar 1433. Correto, é isso mesmo. Então, não vamos imaginar que quem é estado e município está atrás disso. Alguns estão na frente disso aqui. Exatamente. Já viraram a chave. E eu queria só pegar um último ponto e falar, não jogue fora seus livros da 8666, tá? Não jogue fora, porque apesar que mesmo ela sendo revogada aí dia 30, os contratos por elas regidos vai continuar vigendo por ela pela 8666 durante um bom tempo. Verdade. Então eu posso ter ela ali naturalmente aplicando até 2028, 2029, aqueles 2 meses excepcionais, e as concessões públicas que foram celebradas com 8666 vão continuar pela 8666. Então essa lei para morrer de verdade ainda leva aí uns 15, 20 anos aí as concessões celebradas na 8666 acabarem. Então não jogue fora os seus livros, ok? Então não se apresse nesse sentido. Apesar de estar todo mundo torcendo para ela morrer logo. Eu acho que vai morrer, eu acho que não vai ter prorrogação. Também acho. Eu acho que vai morrer. Meus amigos, muito obrigado. Já estamos aqui, acho que esse é o recorde do episódio. Eu não lembro de Eu não sei porque eu acreditei que ia ser 40 minutos. Você acreditou? Não, eu tinha nem esperança. Eu falei pra minha esposa que eu chegava lá, ó. A noite é uma criança. Nós já estamos aqui, gente, para vocês que sabem, faltam 10 para as 10.
do dia 26, logo depois do Natal. São 21h50. 21h50. John, sua palavra final. Considerações finais, que seja o último Reverbere do ano, que a gente não venha aqui em edição extraordinária. Eu não vou vir. Em edição extraordinária. Não vai ter essa edição extraordinária. Né? Chamar o Kiko e fazer edição extraordinária. Não foi revogado. Não. Tem que gravar de celular. Boa, Kiko. Boa. Não, é um prazer enorme estar aqui, estar com o Murilo aqui, com a gente aqui. Só engrandece o Reverbere. Reverbere da virada. Reverbere da virada é um nível altíssimo, né? E é aquilo, né? A gente sabe, a gente ouve muito isso nas aulas que a gente vai dar, né? Que as pessoas estão pegando o Reverbere para poder estudar. Correto. Então, eu acho muito importante isso aqui. É um prazer estar aqui. Pode me chamar que eu venho. Tá bom. Obrigado. Você vem sempre. Só você querer. Murilão, obrigado, viu, irmão? Que isso, obrigado a você, obrigado, João, para todo mundo pessoal do Portal LC. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho, que é muito bacana, muito enriquecedor. A gente fica muito feliz, fico muito honrado de estar aqui com vocês. Um abraço. Obrigado, meu irmão. E parabéns para você também, todo o trabalho que você faz no Instituto Protege, no Escritório de Advocacia, Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados. E você é sempre bem-vindo aqui, tá? É sempre um papo muito bacana, muito enriquecedor, como o João destacou. Quiser indicar um tema, o parágrafo 7º lá do artigo 92, ou o parágrafo, ou inciso 4º lá do 96, quiser conversar com a gente. Dá um reverbere só sobre isso. Tá certinho. Pode vir. Gente, eu queria encerrar, inclusive, agradecendo a Editora Fórum pela segunda edição do nosso livro de comentários à Lei 14.133, está entre os mais vendidos da editora. Agradecer aos meus companheiros, às minhas companheiras de coordenação, a professora Cristiana Fortini e a professora Tatiana Camarão, assim como aos autores, amigos, queridos. São 11, é uma seleção mesmo, né, de craques aqui. Os grandes nomes da contratação pública, muitos dos grandes nomes da contratação pública nacional estão aqui e fizeram um trabalho de muita qualidade. É a segunda edição, infelizmente ainda não vai atualizada com a 14.770, mas a terceira edição já vai contar com esse novo texto, tá? Já está no site da Editora Fórum, quem tiver interesse, e é só comprar e levar nos eventos que nós tivermos, que eu terei o maior gosto de fazer uma dedicatória. E agradecer ao João, agradecer ao Murilo, mas meu agradecimento especial é a você, que sempre esteve conosco aqui no Reverbere, nas nossas redes sociais, acompanhando o nosso trabalho. A gente faz um esforço muito grande para atualizar todos em temas relacionados à contratação pública. E a nossa ideia aqui é fazer com que o conhecimento de licitação e contrato reverbere. Por isso, fica o nosso agradecimento. Peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe com quem você acha que esse conhecimento vai ajudar. E também, por favor, vou deixar aqui para você que, se você nos escuta no Spotify, faça sua avaliação sobre o nosso perfil. Isso também vai ajudar a fazer com que o conhecimento reverbere. No mais, feliz 2024, muito sucesso. Que a gente viva sem a Lei 8666, com a 14.133 de vez. Agora, óbvio, como o Murilo falou, vai ficar um resto, uma sombra dela, mas isso é o de menos. A gente supera. Forte abraço, até a próxima. Reverbere, o podcast do Portal LC.